Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de Fundamentos em Fisioterapia. Por mais que esse assunto não seja específico para a gente falar sobre fundamentos da fisioterapia, hoje a gente observa que o tempo todo, em todos os jornais, em tudo que a gente vê, tem se falado muito sobre essa questão da pesquisa científica, do ato de pesquisar, de desenvolver informações sobre pesquisa, sobre técnicas de desenvolver conhecimento científico para adquirir novos resultados. Estamos em meio a uma pandemia e, em decorrência dessa pandemia, muitas questões estão sendo levantadas. Formas de tratamento, utilizações de recursos como isolamento social, entre outros recursos, e o que é que isso pode acarretar economicamente, na saúde, saúde mental, saúde física. Então, eu resolvi falar um pouquinho para vocês sobre o que é a pesquisa e, principalmente, dando ênfase na pesquisa em fisioterapia, tá bom? Para essa aula, eu quero que vocês entendam o que é a pesquisa científica, ou seja, o que é que eu quero pesquisar. Não adianta você falar que você quer pesquisar o batimento da asa da borboleta azul durante o inverno. Qual a relevância disso? O que é que eu vou ganhar? Não é? O que é que eu devo ou não pesquisar? Aonde que eu procuro informações fidedignas? No Facebook? Não. Quais são os sites adequados aonde eu vou ter, sites, livros e revistas que eu vou ter a informação fidedigna e não informações de caráter comercial que podem até ter dubialidade? Como é que eu vou montar uma estratégia para fazer essa pesquisa científica? Como é que eu vou montar assim, um cronograma específico? O que é que eu tenho que fazer primeiro? Vou escrevendo e depois eu vou procurando se o que eu acho é conivente com isso? Não. Como é que eu vou refinar essa pesquisa? Como é que eu vou tomar por base, não é, os principais artigos? Olha, se você jogar, por exemplo, lombalgia, dor na coluna lombar, no Google você vai encontrar uns 400 artigos, concorda? Mas como é que eu refino? Como é que eu procuro isso? Bom, pessoal, quando a gente fala de pesquisa, o termo pesquisa científica, trabalho científico, investigação científica, é definido como qualquer forma metódica de avaliar, investigar, buscar, procurar, estudar, que é desenvolvida para fornecer informações, normalmente que servem para a solução de problemas individuais ou caráter de problemas que são observados no ambiente coletivo. Lembra que saúde também é definida como um caráter de saúde coletiva e não especificamente saúde individual. Estou fechando a janela aqui de casa, a gente está tendo um panelaço contra o senhor presidente. Então, vocês ouvirem alguns barulhos esquisitos, peço desculpas a todos, mas foge do meu controle, tá? Bom, a gente fala da busca constante de informações, é porque a gente está procurando informações rumo a um conhecimento pessoal, e esse conhecimento pessoal não fica restrito a um conhecimento individual, pode ser um conhecimento no coletivo, no grupo. E que, utilizando uma instrumentação teórica, uma instrumentação metodológica, a gente pode construir um conhecimento em que apresenta dados irrefutáveis. Por que é que eu sei que matemática eu só aprendo fazendo exercício? Por que é que eu sei que andar, deambular, eu só aprendo por treinamento? Não é? A aquisição de uma performance física, ela só se dá pela repetição do movimento. Por que é que o atleta treina milhões de vezes antes de ir para a competição? Pesquisa também ela tem um significado da utilização de recursos com finalidade de obter informações. O que você está fazendo na internet? Estou pesquisando. O que você está fazendo com esses livros na mão? Estou fazendo uma pesquisa, vou fazer um trabalho, tá? E ela também pode ser definida como conjunto de atividades específicas orientadas para buscar conhecimento.
A pesquisa científica ela é um processo racional e sistemático, que tem como um objetivo oferecer várias respostas ou uma resposta específica ao problema que você encontra, ao problema que está proposto. Por exemplo, por que é que o novo coronavírus, a melhor forma de prevenir o aparecimento, a melhor forma de prevenir a grande quantidade, a grande presença de carga viral em massa é o isolamento, não é? Então, existe uma necessidade de propor uma resposta. O isolamento é benéfico, o isolamento é maléfico, sair todo mundo na rua com a galera espirrando, tossindo, tá bacana, não faz diferença, não é? São ideias. Essa pesquisa, normalmente ela pode ser requerida quando a gente não tem informações suficientes para responder ao problema. A hidroxicloroquina ela é benéfica no tratamento ou não é benéfica? Quais são os efeitos colaterais? Ué, quem aqui nunca fez uma inalação com Berotec e saiu com o coração batendo bem forte? Quem aqui não tomou um remédio e aí esse remédio de repente deu uma estragadinha no fígado? Não é? Então, será que os efeitos colaterais da utilização do medicamento são melhores ou piores? Não, o senhor está ótimo, ó, coronavírus não tem mais, mas fico com falência renal, com insuficiência cardíaca, com lesão globo ocular, semicego, semissurdo, uma corona curou. Então, o que é melhor? Então, existe essa necessidade de solucionar esses problemas, não é? Quais são as informações? Quando essa informação está disponível, se elas estão desordenadas, como é o caso da hidroxicloroquina que eu acabei de dar o exemplo, e existe uma necessidade de relacioná-las, existe uma necessidade de organizá-las e observar para quais pacientes esse remédio é bom, para quais pacientes ele não é bom, tá? Normalmente a gente caracteriza a pesquisa quando a gente fala da utilização de métodos científicos para descobrir novos conhecimentos. Esse é um processo que a gente utiliza para adquirir um novo conhecimento ou para avaliar se o conhecimento que nós já temos, ele é ou não benéfico, ele é ou não necessário, tá bom? Aqui, como eu disse, é um modo empírico, ou seja, um modo científico de obtenção de conhecimento, de obtenção de dados, tudo bem? E coloquei embaixo, né? Tudo que existe pode ser conhecido por utilização de experiências, né? Experimentos científicos. Ora, imagina que você sabe que exercício físico é bom para pacientes com artrose, artrite, é ou não é? Mas e antigamente, lá em 1960, 50, que foi falado isso? Uma ou duas vezes. Será que alguém fez uma pesquisa, pegou um monte de paciente com artrose, falou, vamos fazer exercício. Aí dividiu um grupo na água, um grupo fazendo caminhada, um grupo na academia, e foi observar qual exercício era bom. Então, essas são formas de fazer pesquisa. Normalmente, pesquisa científica, ela utiliza dois embasamentos. Ela é feita, essa pergunta de por que se faz pesquisa, quando existe uma necessidade intelectual, que é um desejo próprio de conhecer, uma satisfação de adquirir conhecimento, e uma finalidade prática, que é a necessidade ou desejo de conhecer com vistas a fazer algo de maneira eficiente. Não é? Eu tenho a necessidade, eu desejo saber qual medicação é boa para tratar tal patologia. Para quê? Para que esse tratamento seja eficiente, seja eficaz. Basicamente, a gente utiliza trabalhos, pesquisas, métodos para responder a um questionamento, explicar, descrever, ter esta resposta, não é? Ou quando você pergunta alguma coisa para alguém, fala, não sei, vou ver. Não sei, vou procurar. Não sei, vou pesquisar. Serve também para resolver um problema. Você vai chegar lá no quarto ano e o professor fala assim para você, como é que você vai reabilitar um paciente com sequela após
o aparecimento do coronavírus em 2020. Como é que você vai fazer essa reabilitação cardiopulmonar desse paciente? Ora, existe a necessidade de você resolver este problema, não é? Então, como é que você vai reabilitar? Você vai procurar o que os guidelines falam. Você vai procurar o que os principais artigos, as principais pesquisas científicas falam sobre esse assunto. E muitas vezes também para satisfazer uma necessidade de mercado. Ora, sabemos que o álcool gel ele é eficaz na higienização das mãos e no combate do coronavírus e outras doenças algumas doenças infecto-contagiosas, não é? Mas só o álcool gel ou o álcool glicerinado é bom também? Mas tem que ser o álcool gel ou se eu induzir dentro desse álcool gel aromas e colorações, eu posso torná-lo mais atrativo. Se fizer isso, colocando aroma, uma corzinha rosinha, roxinha, azulzinha, eu vou danificar o aparecimento, eu vou piorar a efetividade desse álcool ou não. Então, existe a necessidade de satisfação do mercado. A gente sabe que é obrigatório realizar pesquisas científicas quando a gente tem a necessidade de conclusão de cursos. No caso de vocês, o TCC, quando fizer uma especialização, uma monografia, ou quando fizer um mestrado, doutorado, nós vamos ter as dissertações, ok? Existe a necessidade de aplicar uma metodologia de caráter sistemático para garantir confiabilidade de estudo. Não adianta você falar que você reabilitou o seu paciente após formado. Eu fiz uma técnica X e o meu paciente saiu ótimo e é isso que funciona. O resto não funciona mais nada. Então, você vai ter que aplicar uma metodologia específica para garantir que essa técnica que você desenvolveu, ela é boa, ela vale a pena. Você tem que pesquisar, descrever, falar sobre isso embasado em tudo que já foi dito ou predito anteriormente. Existe também uma necessidade de demonstrar uma compreensão de caráter aproximativo e pessoal sobre um determinado assunto. E com isso a gente consegue contribuir para vários avanços científicos e tecnológicos, tá bom? Um dos principais objetivos de pesquisa científica é melhorar a qualidade de vida de materiais ou qualidade de vida intelectual de pessoas. Quer um exemplo? Qualidade de vida material. Quantos ventiladores mecânicos, e é ventilador, não é respirador, depois eu explico por quê, mas são necessários para combater um coronavírus, para combater a Covid-19, que é a doença provocada por esse vírus. Um ventilador, ele é capaz de ventilar 1, 2, 3, 4 pessoas? Qual é a capacidade máxima, sem danificar a qualidade da ventilação, sem danificar o aparelho? Qual a capacidade mínima, não é? E a qualidade dessas pessoas? Não é? Pacientes que apresentaram a Covid-19 vão apresentar sequelas pulmonares, sequelas cardiopulmonares, sequelas cardiovasculares pulmonares ou não? Uma vez curadas, talvez vão ficar uns dias aí, uns meses amargando um pulmãozinho esquisito e depois vida normal, não é? Existe uma necessidade de uma função, que é produzir novas descobertas, produzir novos produtos e melhorar a qualidade de vida geral de pessoas, ok? A qualidade, né, desse conhecimento científico atual que a gente observa aí, ele depende de a forma com a qual você vai adquirir esse conhecimento. Isso aqui vocês já vão conseguir implementar desde do semestre que vem para frente. Como é que você vai adquirir conhecimento? Então, o seu professor, ele olha para você e te atribui um tema. Ele te dá um tema do trabalho. Você ou o seu grupo de estudos, né, que algumas vezes os trabalhos são divididos em grupo, vocês vão fazer um trabalho sobre o tema X. Ou você vai falar do coronavírus, você vai falar da pesquisa científica na fisioterapia, você vai falar o que é fisioterapia, qual é o tema que foi atribuído. A partir disso, você vai ter que buscar bibliografia.
você vai ter que buscar coisas que ofertem o conhecimento que você precisa. Pessoal, buscar isso, eu vou explicar mais para frente, mas existem locais adequados. Não é jogar no Google e pegar em sites comerciais.com.br. Por quê? Porque esses sites trazem vários tipos de conhecimentos e nem todos eles são 100% confiáveis. Então, existe a necessidade da gente afunilar isso aí. Uma forma específica da gente divulgar ou da gente buscar conhecimento. Esse processo de obter conhecimentos, normalmente, eles podem ser utilizados de 3 formas. Intuição, o empirismo, que são as experiências vividas, e a racionalização. Eu vou voltar naquele slide lá. Quando a gente fala de intuição, observa que a gente está falando de criatividades e ideias, não é? Olha, será? Pode ser? E se? Isso são caráteres e perguntas que nós normalmente damos para a intuição. Ou então, eu acho que. Se você tem essa intuição, existe uma necessidade de experimentação, de avaliação disso aí. Projetar, experimentar, montar, testar. E se a gente comesse mais fruta, legume e verdura do que chocolate e carne? A gente emagreceu ou engordar? Eu acho que se a gente lavar as mãos constantemente, não levá-las à boca, aos olhos ou outros locais, como, por exemplo, região auricular, a gente não vai adquirir tão fácil o coronavírus. Pode ser que fazer o isolamento horizontal mantenha menor a disseminação. E aí nós vamos descrever isso baseado na nossa intuição, na nossa experimentação e naquilo que a gente buscou, naquilo que a gente pesquisou. O que é que outras pessoas falaram sobre esse assunto ou assuntos muito parecidos. Esses resultados, normalmente, eles são divulgados em forma de publicação. Publicação essa que pode ser um livro, um artigo, um periódico, normalmente uma comunicação de congressos, dissertações, teses ou outras coisas. E esses trabalhos, normalmente eles utilizam termos para designar vários documentos descritos em diversas naturezas, que por meio de registro gráfico impresso, a gente edita com a finalidade de difusão, ou seja, de disseminar isso ao público. Todo resultado de pesquisa que vai para a publicação, o principal objetivo é que chegue a público, que as pessoas consigam adquirir esse conhecimento, consigam ler sobre aquilo, saber o que está sendo dito ou o que está sendo falado sobre aquele assunto, o que é que foi descoberto, tá? Quando a gente sai desse pensamento leigo do eu acho, será, e se, e começa a tecnizar esse pensamento, a gente consegue transcrevê-lo, ou seja, mudá-lo, levá-lo, encaminhado para uma aquisição científica. Por exemplo, quando você acha alguma coisa, você pode questionar-se sobre qual o problema e como resolver. Existem outras perguntas que nós podemos fazer na tentativa de adquirir novas descobertas, de otimizar aquela descoberta, não é? Só que com embasamento. Em vez de deixar de ser um achismo próprio, você vai se embasar em meios metodológicos específicos para absorver aquele conhecimento, para receber aquela orientação. Basicamente, o método de aquisição, o método científico, ele compõe-se de etapas que são ofertadas sistematicamente ou de forma sistemática. A gente utiliza uma forma sequencial, que não tem uma importância, qual a filosofia, qual o método, mas existem formas, formas mais aceitas, formas menos aceitas, que a gente utiliza de etapas específicas para adquirir esse conhecimento. Pessoal, não existe uma receita mágica, um método específico.
Tá? Normalmente a gente vem aperfeiçoando constantemente essa aquisição de conhecimento, mas existem diretrizes, que é o que eu pretendo passar para vocês agora. Quando a gente elaborar, como é que a gente inicia? Para a gente elaborar uma pesquisa, imagina que é um processo racional, um processo sistematizado e que parte da necessidade de responder, de melhorar, de adquirir, em que se escolhe um tema e gradativamente a gente vai destrinchando e definindo um problema específico ou uma problemática e as formas para poder solucionar este problema. Você vai esquematizar a formulação de uma pergunta. Você vai realizar uma pesquisa, que pode ser uma pesquisa de campo. Você vai buscar conhecimento científico, literal ou outros. Você vai interpretar esses resultados, discuti-los com os seus achados. Olha, eu achei 2 trabalhos que falam que tal técnica é boa. Ou então eu achei 3 trabalhos, 2 falam que é boa e uma fala que não. Mas qual foi? O que cada um quis dizer especificamente? E você vai divulgar esses resultados. Aí nós vamos ter a chamada pesquisa científica. Pessoal, pesquisa também tem como principal objetivo a produção aqui, ó, de um trabalho científico, divulgação de resultados. Esse objetivo é comunicar uma observação, uma ideia, um achado a um grupo de pessoas ou as pessoas de forma geral. Pessoas essas que têm a potencialidade de interesse sobre esse assunto. Então, essas pessoas, esses indivíduos, podem fazer uso das suas observações, dos seus achados, do que você pesquisou, ou avançar a ideia, pesquisar mais sobre esse assunto. Quando a gente fala de pesquisa, de divulgação de resultados, consiste de informação científica organizada segundo padrões específicos com o objetivo de facilitar a compreensão de novos conhecimentos. A gente pode comparar um trabalho, uma divulgação de resultados, um trabalho científico, a um filme ou uma história, em que a gente consegue ter 3 partes, um princípio, um meio e um fim, tá? A gente também, esse princípio, meio e fim, esse é um roteiro, não é? Imagina que um filme é um roteiro e deve-se existir uma nítida ligação dessas partes com esse enredo. Enredo é um roteiro, concorda? Esse roteiro, ele engloba todos os tipos de pesquisa que se baseiam em procedimentos de caráter científico para obtenção de resultados. A gente também tem que levar em consideração um conjunto de procedimentos sistemáticos, em que se apoia um raciocínio lógico e que a gente consegue utilizar métodos científicos para encontrar solução de problemas ou de discorrer, ou seja, de discutir sobre esses. Tá bom? Problemas, né? Óbvio. E algumas hipóteses do que poderia ou não ser feito até podem se encaixar aqui. Todas as pesquisas feitas no âmbito acadêmico de caráter científico são consideradas científicas, né? São consideradas de cunho tecnológico científico, sendo que essas podem ser caracterizadas em diferentes metodologias e com vários objetivos específicos. Pessoal, esse roteiro que eu falei um pouquinho atrás agora, ele é um roteiro fácil, é um roteiro que vocês têm que ter na mente. Quando a gente fala, vou fazer uma pesquisa, você tem um assunto sobre o qual discorrer, assunto esse que pode vir da sua necessidade ou por uma orientação do seu professor. Olha, o tema do trabalho é X, o tema do trabalho é Y, né? Qual é o tema do seu trabalho? Esse tema que lhe será ofertado ou que você vai ofertar, ele é um delineamento, é algo que determina, que descreve aquele assunto. Ele formula um problema. Com isso, você vai ter uma justificativa, você vai conseguir objetivar esse assunto. Para tal, obrigatoriamente nós vamos fazer um levantamento, uma revisão de literatura. Será que alguém já falou sobre isso? Será que existe alguma coisa publicada sobre esse assunto? Podemos coletar dados
amostras, procedimentos, instrumentos, dados técnicos, dados teóricos. A gente vai fazer uma análise sobre esses dados. Vamos discutir o que a gente sabe, o que a gente faz com o que foi encontrado. Com isso, nós vamos concluir algo, porque quem estuda, estuda alguma coisa, não é? Será que tal tratamento é bom para isso, tal tratamento é bom para aquilo, né? Manobras fisioterapêuticas são benéficas ou maléficas no coronavírus? Pacientes que apresentam a doença COVID-19, não é? Então, quais são as conclusões que a gente encontrou mediante ao que se sabe e ao que foi coletado? E se a gente coletou esses dados, coletou da onde? Coletou de quem? Encontra-se isso como? Teremos uma bibliografia, tá? O que eu quero pesquisar? Quando a gente fala de o que eu quero pesquisar, é esse delineamento do tema, esse assunto que será abordado. Essa pergunta, esse assunto, ele é essencial para determinar o foco da pesquisa, para te direcionar sobre o que deve ser pesquisado, sobre o que deve ser observado, tá? Na pesquisa, obrigatoriamente, a gente consegue incluir um problema que pode ou não ser acompanhado de uma intervenção, que pode ou não ser acompanhado de outros dados. Tá? Então, você vai questionar-se qual é o assunto, qual é a dúvida, né? Qual a necessidade, o que é que eu quero saber. Essa coleta de dados, na pesquisa técnica e científica, existem várias formas de serem executadas. Normalmente, inicia-se como levantamento de dados bibliográficos. Você vai buscar outras pesquisas, você vai buscar bibliografias, tá? Ou pesquisas bibliográficas que foram publicadas sobre aquele assunto que você quer discorrer, que você quer falar. Essa coleta de dados normalmente tem uma finalidade de conhecer diferentes formas para contribuição científica. O que é que já foi falado, o que não foi falado, o que é válido, o que é que não é válido, tá? E essa contribuição, o que é que se realizou sobre determinado assunto? O que é que foi dito, predito, avaliado? Geralmente, esse levantamento ele é feito em biblioteca pública, universidade e especialmente em acervos virtuais. Algumas bibliotecas públicas e até a biblioteca da Unirp, quando a gente voltar, vocês vão ver que o acervo contém grandes quantidades de livros e de revistas científicas, mas muitas vezes as pessoas até dão preferência para poder fazer a busca em bases de dados virtuais, ou seja, pela internet, pela facilidade que nós temos e pela quantidade, né? As bibliotecas elas assinam um número X, um número específico de revistas. Na internet você consegue acessar e ver muito mais coisas. Essa busca de literatura, essa busca de artigos que a gente faz, normalmente ela é relevante para ser a base dessa investigação. Ora, eu quero falar sobre tal coisa. O que é tal coisa? Para que ela serve? Onde ela é empregada? Ela pode ser melhorada? Não pode ser melhorada? Essa é a base, o alicerce para essa discussão. Você vai ter ideias, fundamentos, inferências, conclusões, para que você consiga falar sobre o assunto abordado. Essa coleta de dados também permite que você contribua, permite que você receba e contribua com outros pesquisadores, receba informações e contribua com outras pessoas. Né? Quando a coleta de dados é embasada pela revisão de literatura, essa deve ser a mais completa possível, utilizando literatura atualizada e, quando vai fazer uma revisão, uma atualização, até as últimas que você conseguir encontrar, as mais antigas. Tudo bem? Pessoal, existem nos acervos bibliográficos várias formas da gente executar a pesquisa.
Como estamos em época de coronavírus, obrigatoriamente as bibliotecas públicas, a biblioteca da faculdade, elas estão fechadas. Porém, isso não quer dizer que a gente não possa adquirir conhecimento. Existem grandes quantidades de bibliotecas e de artigos que são publicados ou que estão aí na internet para que você procure saber sobre os assuntos mais diversos, como, por exemplo, a BIREME, chamada de Biblioteca Virtual em Saúde. Essa que tem essa carinha aqui, ó, quando eu colocar... Quando não, né? Esse material tá no aluno online. Então, é só você clicar aqui em cima, ó, que você vai ser direcionado para essa janelinha. Vocês vão conhecer a Biblioteca Virtual de Saúde, que foi descrita desde 1998 como modelo estratégia de plataforma operacional que trabalha em cooperação técnica com a Organização Pan-Americana de Saúde, UPAS, Organização Mundial da Saúde, OMS, que trabalha com gestão de informações e conhecimento de saúde na região da América Latina e Caribe. Esse portal da Biblioteca Virtual de Saúde é um espaço de integração com várias fontes de informação e saúde e que promove a democratização e ampliação do acesso à informação científica e informação técnica em saúde. Ela é construída de caráter coletivo, então várias organizações, várias pessoas têm os seus artigos publicados aí. Ela é desenvolvida por princípio de modo descentralizado, com instâncias da Argentina, Brasil, Chile, né, Estados Unidos e redes temáticas de instituições relacionadas à pesquisa, ensino ou a serviços, como por exemplo, Ministério da Saúde, Biblioteca Virtual em Saúde de Enfermagem, Fisioterapia, Medicina, entre outros, tá? Existem algumas necessidades dentro da Biblioteca Virtual de Saúde, porque muitas vezes, quando vocês colocam aqui ó, na barra de pesquisa o assunto que vocês querem, vocês talvez não consigam encontrar tantos artigos ou pesquisas sobre aquele determinado assunto, tá? E aí você pode fazer, ó, se você clicar aqui, ó, index, que são os descritores, você vai ser direcionado para essa página em que você vai procurar aqui até localizar os descritores específicos ou palavras-chave sobre aquele assunto que você quer pesquisar, tá? Então, pessoal, ela é desenvolvida com o princípio e modo descentralizado para que vocês encontrem, né? Isso aqui eu li já. Vocês encontrem o assunto que vocês querem abordar. O que é que vocês querem saber? Existem outras também, como, por exemplo, a Cielo. Cielo Scientific Electronic Library Online. Essa aqui é a carinha dela, aqui é a barra de pesquisa em que vocês vão digitar os termos ou as palavras-chave que vocês querem sobre esse assunto. E, pessoal, na Cielo, Scientific Electronic Library Online, Biblioteca Científica Eletrônica em Linha, é uma biblioteca eletrônica que abrange uma coleção selecionada de periódicos científicos e que tem por objetivo o desenvolvimento de uma metodologia comum para preparar e armazenar de forma disseminada, bem como avaliar a produção científica de formato eletrônico. É raro, né, com algumas exceções, o artigo que está disponível na Cielo estar impresso. Normalmente você só o encontra aqui. Bem como, pessoal, esses artigos científicos que estão na Cielo, eles estão na íntegra. Você até acessa um resumo, mas existe um campo para que você consiga ler o artigo completo, tá? Essa plataforma é o resultado de um projeto de pesquisa da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, em parceria com a BIREME, esse aqui, tá? Que desde 2002
vem essa parceria e desenvolvendo um projeto que conta com o apoio da CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e que tem o intuito de ofertar novos títulos de periódicos, de ganhar novos títulos periódicos para serem incorporados a essa biblioteca. Ou seja, quanto mais eles conseguirem adquirir de conhecimento, maior a possibilidade e probabilidade de disseminar esse conhecimento. Nós temos também o GoPubMed. Esse aqui é a carinha dele, óbvio aqui, ó, a barra de pesquisa, né, que você pode digitar ou procurar, os termos técnicos aqui do lado. Esse GoPubMed é um servidor da web que permite aos usuários explorar os resultados de pesquisa do PubMed com o Gene Ontology, que é um vocabulário hierarquicamente estruturado de caráter de biologia molecular. Ele oferece os principais benefícios: visão geral dos resumos da literatura, categorizando os resumos de acordo com o Go, que é esse Gene Ontology, e assim permitindo os usuários navegar rapidamente entre resumos e categorias. No GoPubMed, ele mostra automaticamente termos gerais relacionados àquela consulta específica que você fez e que geralmente nem aparecem diretamente no resumo. Permite que os usuários verifiquem a classificação, porque os termos estão destacados nos resumos e que cada termo é rotulado, a porcentagem de precisão. E esse GoPubMed também, ele explora os resumos dos artigos do PubMed e mostra as principais definições sem a necessidade de uma pesquisa tão aprofundada, tá? Ele está online e normalmente a consulta é limitada a 100 documentos por página, tá? Mas você até consegue ver muito mais coisa. Nós temos também o Google Acadêmico, ou Google Scholar, tá? Ferramenta de pesquisa do Google, que permite pesquisar em trabalhos acadêmicos, de literatura escolar, jornais de universidades e artigos mais variados. Foi lançado em novembro de 2004 e passou a oferecer busca da língua portuguesa em 10 de janeiro do mesmo ano. O Google Scholar, ou Google Acadêmico em português, é uma das principais ferramentas do Google e que permite pesquisar em trabalhos acadêmicos, científicos, literatura escolar, jornais das universidades, os artigos mais variados. Em novembro de 2004, ele passou a oferecer buscas na língua portuguesa, tá? E a plataforma de pesquisa lançada pelo Google, normalmente ele é bem explicativa e ela informa bem a quantidade de acervos e publicações. Você tem campos ali que você consegue filtrar por tempo, consegue filtrar por assunto, consegue filtrar por grau de relevância. E aí você tem esse conteúdo descrito pelo Google Acadêmico como monografias, teses, citações, artigos, livros, uma infinidade de fontes para que você possa fazer a sua pesquisa. Diferente das outras duas plataformas que eu passei, o Google Acadêmico é a que apresenta menor fidedignidade, porque aqui nós temos vários tipos de artigos, vários tipos de pesquisas, e nem todos, como diferente da Bireme e do GoPubMed, existem como eu vou descrever, revisores específicos para orientação ou bloqueio dessa publicação. Você até pode utilizar como fonte de pesquisa, como base de dados, mas tenta dar uma preferência para os outros. Já a plataforma Pedro, Physiotherapy Evidence Database, ou Database de Evidência em Fisioterapia, é uma base de dados que apresenta uma grande confiabilidade, não é?
Esse aqui, ó, são as formas que você utiliza para fazer a pesquisa. São várias as abas, né, de pesquisa. E, pessoal, o Pedro, ele é a data de base, base de evidências em fisioterapia mais completa que nós temos. Base de dados, né? O Pedro é uma base de dados gratuita com mais de 46 mil ensaios clínicos aleatórios. Apresenta revisões sistemáticas, diretrizes de práticas clínicas em fisioterapia, sendo que cada ensaio clínico, revisão, diretriz de prática clínica nessa base de dados apresenta os detalhes de citação, o resumo e o link para o texto completo, quando é possível. Algumas vezes vocês não encontram isso, mas muita coisa está na íntegra. E todos os ensaios clínicos que são indexados no Pedro são completos, são avaliados, independentemente para fins de classificação de qualidade. Os critérios de qualidade são utilizados para guiar usuários que vão acessar essa plataforma a rapidamente identificar se existem ensaios clínicos ou não, que são mais possíveis de você ter a informação que você precisa para guiar para essa prática clínica. O Pedro, ele é produzido pelo Institute for Musculoskeletal Health da School of Public Health da Universidade de Sydney e é hospedado pelo site de Neurociência Research da Austrália, a Neura. Essa é uma base de dados muito nova, tá? E que ela apresenta um grau de fidelidade muito grande. É algo que vale muito a pena a gente procurar, tá bom? Pessoal, mas falar só de pesquisa é pouco, tá? A gente tem que classificar essa nossa pesquisa científica. Classificação da pesquisa, ela se dá por várias modalidades, tá? A gente classifica a pesquisa no âmbito acadêmico quando elas são caracterizadas, né, classificadas em diferentes metodologias, de acordo com objetivo, finalidade, estrutura. Quando a gente fala de finalidade, a gente está falando de pesquisa básica, que pode ser uma pesquisa básica pura ou básica estratégica, e a pesquisa aplicada. Pesquisa básica é um tipo de pesquisa voltado exclusivamente para o meio acadêmico. Não tem nenhum tipo de intenção de alterar uma realidade. É quase o que vocês fazem para entregar no final do semestre. Consiste em um estudo totalmente teórico, aonde o aluno, o autor, quem desenvolveu aquela pesquisa, não se preocupa com os resultados de suas pesquisas. Elas podem ser utilizadas depois ou apenas com a finalidade de ganhar nota no semestre. É um tipo de pesquisa mais comum que a gente tem na faculdade. E principalmente o tipo de pesquisa que a gente encontra nos trabalhos de conclusão de curso. Ela é orientada para o aprofundamento de um conhecimento científico, ou seja, para você aprofundar aquele conhecimento que já existe e que já foi estudado, pesquisado, abordado. Normalmente, quem faz esse tipo de pesquisa básica, ele faz um estudo com a finalidade de buscar complementar algum aspecto ou alguma particularidade daquele assunto abordado em alguma pesquisa anterior ou o que quer que seja. É um tipo de pesquisa teórica que requer obrigatoriamente uma revisão bibliográfica extensa e as ideias que são apresentadas de modo sistemático ou sistematizado. Quando ela é subdividida em pesquisa básica estratégica, ela se difere da pesquisa básica normal, da pesquisa básica pura, pois a pessoa que está desenvolvendo tem em mente a possibilidade de produzir um conhecimento útil para que possa ser, de alguma forma, utilizado em estudos práticos. O autor que faz essa pesquisa básica, ele não consegue apresentar soluções para questões, mas ele recomenda a construção de futuros estudos e, de uma certa forma, pode até resolver algum tipo de problema. Já a pesquisa aplicada, ao contrário da básica,
ela é aplicada na visão ou na tentativa de produzir um conhecimento que possa ser efetivamente utilizado na vida real, na qualidade de vida, nas atividades cotidianas, ajudando a alterar uma situação, um fenômeno ou até um sistema. Essa pesquisa aplicada, ela pode ser um complemento ou aprofundamento sobre um determinado assunto que já foi estudado. Porém, a proposta aqui é apresentar alternativas que ajudam a melhorar ou a transformar. Por exemplo, um determinado aspecto de um objeto, um aspecto de uma vivência, de uma determinada forma de aplicação, de tratamento ou de resultados. Nessa pesquisa aplicada, a gente tem como objetivo gerar um conhecimento para aplicações de práticas dirigidas à solução de problemas específicos. Tudo bem? Quando a gente classifica a pesquisa científica de acordo com a sua abordagem, a gente classifica ela de forma qualitativa e quantitativa. Quando a gente fala da quantitativa, a gente considera que existe uma relação entre o mundo e o sujeito que está pesquisando, além daquela traduzida em números. Essa modalidade de pesquisa, ela é descritiva. E a pessoa que está fazendo, ou o pesquisador, tende a analisar os seus dados indutivamente. Para essa abordagem de pesquisa, há uma subjetividade, tá? Que não são quantificáveis por si só. Já na pesquisa quantitativa, a gente considera que tudo é quantificável, dá para medir tudo. Ou que quantificar os fenômenos possibilita uma melhor análise, uma forma mais imparcial. Isso significa traduzir opiniões e números em informações que são utilizadas para uma classificação posterior, para outras formas de analisar. A gente utiliza, ou utilizando a pesquisa quantitativa, quando essa avaliação, essa pesquisa está interessada na quantificação, análise e interpretação de dados coletados, a partir do estudo de algum fenômeno. Esse tipo, pesquisa quantitativa, esse tipo de pesquisa, os resultados são analisados utilizando valores estatísticos, que são descritos por meio de porcentagens, média, desvio padrão, análise de regressão. Então, você vai buscar o assunto abordado e tentar descrever isso de uma forma mais matemática, uma forma mais quantitativa. Você vai dar valor, tá? Não estou falando de valor, estou falando de valor numérico, tá? Quando a gente classifica a pesquisa dentro dos seus objetivos, nós vamos subdividi-la em exploratória, descritiva e explicativa. Uma pesquisa exploratória é aquela que proporciona maior familiaridade com o problema, ou seja, quando você vai explicá-lo. Pode envolver levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas, entrevistas com pai, com mãe, com cuidador, que são experientes naquele problema ou naquela atitude, naquela atividade. E normalmente esse tipo de pesquisa, ou a pesquisa exploratória, ela assume a forma de pesquisa bibliográfico, bem como um estudo de caso, um relato de caso. Essa é uma forma realizada para aprimorar ideias, para buscar informações, não é? Sobre um determinado assunto, um determinado fenômeno, ou até mesmo descobrir algum problema daquela pesquisa que você viu, daquele assunto que foi abordado, não é? É comum utilizar esse tipo de pesquisa quando ainda não se tem maturidade suficiente sobre um tópico ou sobre um determinado assunto, sobre uma determinada forma de aplicar a pesquisa. E assim a gente consegue adquirir, a partir dos resultados desse tipo de pesquisa, conhecimento exploratório sobre aquele assunto que você abordou. Além de amadurecer
todo um pensamento a respeito desse tópico, daquele assunto. Esse tipo de pesquisa, pesquisa exploratória, serve também para definir temas, hipóteses, objetivos de caráter geral ou objetivos específicos. Essa é uma forma considerada como estudo inicial para a realização de um outro tipo de pesquisa, normalmente a descritiva. Quando a gente fala de pesquisa descritiva, a gente está descrevendo as características de determinadas populações ou fenômenos. Uma de suas peculiaridades se baseia na utilização de técnicas padronizadas para coletar dados, como, por exemplo, questionário, observação sistemática, entrevistas específicas, né, entrevistas focais, utilização de questionários de qualidades de vida, por exemplo, questionário de impactos sobre a vida, sobre a saúde. Então, quando você fala de sexo, idade, procedência, a pesquisa descritiva é uma maneira de descrever fenômenos ou estabelecer a relação entre as variáveis. O pesquisador ele vai observar, registrar, analisar, interpretar esse fenômeno que foi estudado, que foi descrito, por meio de técnicas de coleta de dados, como questionários e até várias observações sobre esse assunto. Nesse tipo de pesquisa, a gente consegue estudar a relação entre variável, né, entre uma determinada forma, entre uma determinada aplicação de resultados, aplicação de técnicas que se manifestam espontaneamente. Essa pesquisa descritiva ela é muito solicitada por partidos políticos, organizações, empresas comerciais. Quer um exemplo? Quando você precisa descrever a eficiência ou a efetividade de um medicamento. Quando você precisa descrever a aplicação ou a utilização de uma determinada cadeira de rodas, de um determinado objeto. Tá? Já a pesquisa explicativa, essa aqui de baixo, ela serve para identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência de vários fenômenos. É o tipo que mais aprofunda o conhecimento da realidade. Essa pesquisa, ela é a que mais se aprofunda nesse conhecimento ou embasado na realidade, porque ela explica a razão, o porquê das coisas. Por isso que é o tipo mais complexo e delicado de desenvolver pesquisa científica. Ela é considerada uma das mais complexas, porque ela busca um conhecimento mais profundo sobre um fenômeno, um determinado assunto, e ela fundamenta o resultado, tudo que você encontrou dentro dessa forma de fazer pesquisa, no conhecimento científico. Você não pode achar, não pode estar no achismo, tem que ter um embasamento específico. O principal objetivo da pesquisa explicativa é entender o que faz com que determinado fenômeno aconteça e procura explicar as razões e causas dessa ocorrência. O método experimental ou a pesquisa explicativa é bastante utilizado para fazer esse tipo de avaliação. O pesquisador que manipula variáveis e verifica o impacto dessas manipulações nos resultados é um pesquisador que se embasa num objetivo explicativo para desenvolver a sua pesquisa científica. Tá bom? E aí nós temos a classificação de acordo com os procedimentos da pesquisa científica. Pessoal, esses procedimentos a gente consegue observar já desde o primeiro artigo que vocês forem descrever, ou desde o primeiro trabalho que vocês forem fazer na faculdade. Pesquisa bibliográfica, ela é desenvolvida com base em material já elaborado, ou seja, em artigos, livros, papers, dissertações que já foram feitos sobre aquele assunto que você quer abordar, tá? Não se recomenda a utilização de pesquisa bibliográfica para trabalhos oriundos de internet.
Site comercial, site ponto qualquer coisa que não seja .org ou em que você vai utilizar aquelas bases de dados anteriormente citadas, tá? Já a pesquisa documental, ela é muito parecida com a bibliográfica. A diferença é que você não vai pesquisar qualquer tipo de assunto. Eu li na revista Caras, pesquisa bibliográfica. Aí você olha lá que nas citações do autor só tem Veja, super interessante. Quer dizer, não tem embasamento científico nenhum. A pesquisa documental ela já se difere disso, pois essa forma utiliza-se materiais que não receberam, muitas vezes, um tratamento analítico ou que ainda podem ser reelaborados, de acordo com o objeto da pesquisa. Os documentos que foram descritos sobre aquele impacto. Quando, por exemplo, você vai fazer uma pesquisa documental, eu quero fazer um levantamento da quantidade de pacientes obesos que foram triados, ou seja, que se submeteram ao processo de triagem das clínicas integradas da Unirp. Eu quero fazer uma pesquisa de levantamento de óbitos de pessoas que morreram por complicações respiratórias no período da pandemia do coronavírus. Então, esses dados podem não ter sido publicados, mas eles estão devidamente documentados. Quantas pessoas foram triadas nas clínicas? 40. Dessas 40, quantas são obesas? 10, 15, 20, 25, não é? E assim sucessivamente. Quando a gente fala de estudos de caso, a gente está falando de estudo profundo e exaustivo, tá? De um ou poucos objetos, de maneira que a gente permita uma descrição ampla e detalhada sobre aquele tipo de conhecimento. Você vai descrever o caso do paciente, todos os relatos sobre aquele paciente, sobre a técnica empregada para resolver ou tratar esse paciente, né? Todo o impacto, que a fisioterapia ou que as técnicas fisioterápicas tiveram sobre aquele determinado assunto. A gente fala de pesquisa ex post-facto, depois do fato. Esse tipo de pesquisa, o estudo foi realizado após a ocorrência de variações na variável dependente no curso natural dos acontecimentos. Nessa pesquisa ex post facto, o pesquisador ele não tem o controle sobre a variável independente, mas ele constitui um fator presumível do fenômeno. Um exemplo: após a crise, a pandemia de coronavírus, qual o aumento das quantidades de patologias crônicas respiratórias que nós teremos? Qual será o aumento dos casos de pacientes que vão apresentar alterações cardíacas, pulmonares ou até mesmo vasculares após essa pandemia? Existiu ou existe subnotificação da pandemia ou das doenças? Não é? Então, existe uma necessidade da gente conseguir implementar, a gente conseguir observar o que foi feito depois, o impacto que isso teve, não é? Após o aparecimento de determinado assunto. Já numa pesquisa de campo, a gente procura aprofundar o conhecimento de uma realidade específica. Ela é basicamente realizada por meio de observação direta de atividades de grupos ou atividades de grupos diferenciados e de entrevistas com informes para captar as explicações ou as necessidades de adquirir o conhecimento, interpretar do que ocorreram dentro daquela realidade. A gente fala de pesquisa de campo, é quando você vai a campo buscar informações, é quando você vai coletar dados no campo, com utilização de questionários, com utilização de avaliações físicas, utilização de avaliação de impacto, não é? E nós temos também a pesquisa experimental, que é quando se determina um objeto de estudo, seleciona-se as variáveis que seriam capazes de o influenciar, define as formas de controle e observação nos efeitos que essa variável produz dentro de um objeto, tá? É quando você utiliza um experimento. Você vai fazer um experimento embasado na necessidade de resolver aquela situação.
Experimento esse que pode ser a utilização dos exercícios, das manobras de desinsuflação, de reexpansão pulmonar, da utilização de exercícios de caráter metabólicos para a reabilitação dos pacientes com sequela respiratória após contaminação pelo Covid-19, por exemplo, tá? Nós temos uma pesquisa de levantamento, que é a questionamento, uma interrogação direta de pessoas cujos comportamentos a gente tem o interesse de conhecer. Nós vamos levantar dados. Então, você vai levantar dados de base documental, você vai levantar dados de base de questionamento, você vai levantar dados por base de observação, tá? Daí, nós temos uma solicitação de informações a um grupo significativo de pessoas embasados do problema estudado, para aí em seguida a gente conseguir analisar de forma quantitativa todos esses dados captados e obter as conclusões correspondentes desses dados, embasados sobre um levantamento que recolhe informações de todos os integrantes desse universo pesquisado. Por exemplo, quando você está fazendo uma pesquisa de levantamento, você pode fazer um levantamento, né, um levantamento de questões em que você vai a campo questionar quais são os principais sintomas da Covid-19. Né? Então, você precisa observar esses pacientes. Ou um levantamento do que foi descrito nos documentos, nas fichas de avaliação, nas fichas de evolução desses pacientes, tá? Perdão. E nós temos também pesquisa de ação, que é um tipo de pesquisa com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo, e no qual os pesquisadores e participantes representativos da situação ou do problema eles ficam envolvidos de forma cooperativa ou participativa. Essa aqui, por exemplo, é o tema da nossa aula passada, quando a gente falou de educação e saúde. Educação e saúde não é uma das principais ferramentas que a gente tem para orientação e prevenção? Por que ela é uma das principais? Porque a gente observa que o público, quando ele recebe orientação sobre determinado assunto, uma determinada patologia e a forma de prevenir, a forma de não adquirir aquela doença, aquela patologia, aquele problema, faz com que as pessoas acabem se prevenindo, as pessoas acabem procurando uma reabilitação adequada, procurando um tratamento adequado ou a não realização. Você sabe que se você deixar água parada vai proliferar mosquito da dengue, você vai pegar dengue, não vai? Por quê? Porque houve uma orientação sobre isso. Eu sei que se eu ficar sedentário, comer muito açúcar, muito pão, consequentemente eu vou ter uma diabetes, vou desenvolver uma hipertensão. Quando a gente usa bibliografia, essa coleta de dados, esse levantamento bibliográfico, a gente vai utilizar referências bibliográficas que serviram para a gente se embasar, tá? A gente deve constar apenas os trabalhos consultados e mencionar no texto. Por quê? Porque às vezes você vai procurar um tema, você encontra 1.500 artigos, mas relevante para o que você quer saber, você só viu 5. Então, só esses 5 você vai descrever no seu trabalho, tá? Outras publicações, elas até podem ser tituladas e relacionadas no título de bibliografia consultada, extra. Devem ser colocadas em ordem alfabética e numeradas. Como, por exemplo, assim, quando a gente for falar da bibliografia no nosso trabalho, tá? Vocês forem utilizar a bibliografia para descrever o artigo científico de vocês. O nome do autor, o título, edição, local de publicação, editora, data de publicação, número de páginas, volumes, tá? Olha o exemplo aqui embaixo. Quando a gente vai formatar esse nosso trabalho, esse nosso paper, a gente tem que utilizar um tamanho de papel, né?
tamanho de papel A4, fonte, essas são as normas da ABNT. As margens, os parágrafos, a utilização de alinhamento justificado, porque, como eu disse, a pesquisa ela é feita de forma sistemática e a divulgação dos resultados também, tá bom? Pessoal, aqui, ó, na utilização de descrição e de fazer o artigo científico, normalmente vocês vão precisar utilizar algumas fontes. Observem que os trabalhos de vocês eles vão ter título, identificação de autores, resumo, introdução, materiais e métodos, resultado, discussão, conclusão e muitas vezes referências bibliográficas, tá? Quer ver? Aqui. Quando a gente fala de título, assunto, a gente está falando de resultados encontrados. Título e assunto, a gente está falando do título de trabalho que deve ser o mais claro possível e deve permitir identificar o conteúdo que você quer abordar. Né? Eu quero falar sobre a intervenção da fisioterapia no tratamento da dor lombar pela utilização da auriculoterapia. Então, né? Deve ser o mais específico possível. Obrigatoriamente você vai se identificar, você vai pôr o seu nome nesse trabalho, tá bem? Você vai fazer um resumo breve do que foi abordado, tá? Ou seja, uma parte que antecede o trabalho que você fez, a pesquisa que você fez. É um resumo conciso, tá? Deve conter os principais dados e as conclusões desse teu trabalho. A maioria das publicações que vocês vão ver, os artigos que vocês vão procurar, Deus quiser de agora para frente, limita o resumo a mais ou menos 250 palavras. É variável de revista para revista, mas é uma média de 250 a 300 palavras para o resumo. Tá? E a finalidade é permitir que os leitores consigam conhecer do que se serve, do que aborda aquele assunto, aquele trabalho, aquele artigo que vai ser pesquisado. É como você pegar a caixinha de um filme e ler a sinopse. O que é que isso quer dizer? Qual é o conteúdo desse tipo de pesquisa, daquele filme, daquilo lá, tá? Obrigatoriamente vai haver uma introdução, que você vai introduzir o assunto, você vai descrever o assunto, não é sobre o que ele aborda, é uma primeira parte, não é? Deve ser clara, sucinta, descrever o objetivo do trabalho, objetivo esse que fica no último parágrafo da introdução. Pode indicar os motivos que levaram o autor a descrever ou não. Você vai colocar os materiais e métodos. Eu quero saber se foi coleta de dados, análise de dados, discussão. Eu quero saber quais foram os materiais e métodos. Levantamento bibliográfico, não é? Cadê? Foi levantamento bibliográfico? Utilização documental? Foi um estudo de caso? Uma pesquisa de campo? Uma pesquisa experimental? Ou uma pesquisa de campo experimental? Um levantamento bibliográfico documental? Um estudo de caso experimental? Por quê? Porque esses procedimentos podem estar isolados ou em associação, tá bom? Você vai discutir tudo que você encontrou. Você vai se embasar nos vários artigos. Não é? Você vai utilizar a observação dos artigos que você buscou, da bibliografia que você buscou naqueles sites que a gente falou anteriormente, referente ao tema do seu título. Eles podem ser os resultados, né, que você vai discutir. Eles podem ser encontrados de forma detalhada ou não, e eles devem obrigatoriamente ser discutidos com o apontamento de cada significado. Essa discussão pode ser mais ou menos ampla, conforme o tema que foi estudado e conforme a quantidade bibliográfica que você terá em mão. Todo trabalho tem que ter conclusão. O seu trabalho que você vai entregar no final do semestre tem que concluir alguma coisa. Conclui que a dor lombar pode ser bem tratada, pode ter uma melhoria significativa quando utilizados recursos eletrotermofototerápicos, quando utilizado terapia manual, ou então observa-se que não há eficiência nenhuma
na dor lombar quando utilizam os recursos eletrotermofoterápicos. Não existe eficiência nenhuma da terapia manual. Então, para isso você tem que, né? O que você achou? O nosso grupo, observando todos os artigos, tudo que está sendo publicado sobre a doença provocada pelo coronavírus, acha que não vai haver eficiência das manobras, das técnicas fisioterapêuticas. Ou então nós descobrimos que haverá sim grande eficiência, grande melhoria de qualidade de vida do nosso paciente se for submetido a fisioterapia. E a descrição, né, da referência bibliográfica da bibliografia que você utilizou, com o nome do autor, o título do trabalho desse autor, né, a edição ou a editora, não é? O ano, a editora, a edição e a editora, o ano que isso foi descrito, tá bom? Tudo bem? E, por favor, façam nesse formato. Essas aqui, pessoal, são as bibliografias que eu utilizei para preparar essa aula. Porém, no aluno online, vocês têm outras bibliografias que eu disponibilizei. Tá? Eu disponibilizei algumas, bem como eu vou deixar ali, deixei no papel do estudo dirigido outras sugestões de pesquisa, outros vídeos que também estão abordando esse tema. Assistam, procurem saber, porque falar de pesquisa de agora para frente vai ser uma coisa muito importante. Tá? Então, não só sobre o coronavírus, mas sobre várias coisas em que a fisioterapia pode ser integrada. Tudo bem? Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Por favor, respondam ao estudo dirigido, raciocinando sobre a resposta. Não utilizem manobras de copiar e colar. Raciocinem. Criem uma linha de raciocínio para que vocês consigam responder as perguntas a pergunta, né, que eu farei ali, tá bom? Muito obrigada. Beijo. Tchau.